O lusco-fusco da madrugada envolvia os contornos de Brasília como um manto azul escuro, a cor dos uniformes de gala. As estrelas ainda piscavam sonolentas no céu quando, na residência oficial da comandante do Comando de Operações Especiais, o coração do Exército Brasileiro, a agitação de uma mãe insone preenchia o silêncio. A general de divisão Helena Almeida, conhecida nos quartéis como a Dama de Ferro, carregava nos ombros o peso de comandar a ponta de lança mais afiada das Forças Armadas. Mas naquele momento as 3 estrelas prateadas em suas platinas não significavam nada. Ela era apenas Helena, mãe de Lucas, e seu único objetivo era preparar um banquete de afeto. Um sorriso suave delineava seus lábios enquanto suas mãos se moviam com uma precisão cirúrgica. Sobre a fria bancada de aço inox, ingredientes coloridos se transformavam em pratos que eram pura memória. Primeiro, o picadinho de carne, que Lucas adorava. Helena selecionou o melhor filé mignon, cortando-o em cubos perfeitos, nem 1 milímetro a mais ou a menos. Cada movimento era metódico, quase um ritual. Ela refogou a carne até dourar, o aroma rico enchendo a cozinha e evocando a imagem do filho, ainda menino, raspando o fundo da panela com o dedo. Ao lado, uma farofa dourada com pedacinhos de bacon e banana da terra frita, crocante por fora e macia por dentro. Mãe, ninguém no mundo faz uma farofa como a sua, ele dissera na noite anterior ao se apresentar no quartel, o polegar erguido em um gesto de aprovação que ela guardava como uma medalha. 6 meses. Fazia exatamente 6 meses que seu menino, à luz dos seus olhos, havia concluído o período básico e sido designado para uma unidade em Resende. 6 longos meses em que ela não o visitará uma única vez. Foram pedido dele. Mãe, eu não quero que o batalhão inteiro fique em alerta por minha causa. Por favor, me deixe ser apenas o soldado Almeida, igual a todo mundo. Helena, mais do que ninguém, sabia o quão árdua a vida militar poderia se tornar para o filho de uma general. A sombra de seu posto poderia tanto protegê-lo quanto esmagá-lo. Com o coração apertado, ela concordou, engolindo a saudade. Mas a cada videochamada, ao ver o rosto do filho emagrecendo sutilmente, um canto de sua alma se gelava. Então, 3 dias atrás, veio a ligação. Lucas ligou aproveitando uma breve pausa durante uma manobra tática noturna. A voz dele foi o que a deixou em estado de alerta máximo. A calma e a firmeza habituais haviam desaparecido, substituídas por um tom rouco, exausto. Havia uma urgência contida, uma pressa como se estivesse sendo vigiado, e um tremor quase imperceptível em cada palavra. O tudo bem por aí, mãe? Sou oco, uma formalidade desprovida de sentimento. Lucas, que voz é essa? Você está doente? Não, senhora. É só o cansaço do treinamento, mas você parece muito abatido. Vou te visitar neste fim de semana. Levo umas coisas gostosas para você, o que acha? Não. O grito foi involuntário, e ele rapidamente baixou a voz, mas a recusa afiada cravou-se no peito de Helena como um estilhaço. Não venha, por favor. De jeito nenhum. Eu estou bem, de verdade. É só cansaço. Além disso, teremos um treinamento importante no fim de semana, as visitas estarão suspensas. As palavras eram lógicas, mas a emoção por trás delas era de um desespero que tentava ocultar algo a todo custo. Um pressentimento sombrio a envolveu. Ela conhecia a dureza da vida na caserna, sabia que tipo de coisas poderiam acontecer em um ambiente povoado por jovens cheios de testosterona e hierarquia rígida. Mas ela se orgulhava de ter criado um filho forte e íntegro. Ele não se envolveria em problemas, ela repetia para si mesma, tentando se acalmar. Fechando as tampas das vasilhas de comida, Helena soltou um longo suspiro. No silêncio da madrugada, apenas as batidas de seu coração ecoavam alto demais. Não deve ser nada. Ele só está exausto pelo treinamento e ficou um pouco emotivo. Ela murmurava como se recitasse um mantra. No entanto, sua intuição de mãe zombava da lógica, soando um alarme incessante. Uma ansiedade gélida se instalava em seu peito, uma sensação inquietante, semelhante à percepção sutil da presença de um inimigo oculto em meio a um nevoeiro denso, o instinto aguçado de uma comandante de operações especiais. Hoje, acontecesse o que acontecesse, ela precisava ver o rosto de seu filho.
Precisava ouvir a palavra "estou bem" olhando diretamente em seus olhos. Só assim conseguiria silenciar aquela torturante premonição. Antes que os primeiros raios de sol tingissem o asfalto com sua luz pálida, a general Helena Almeida, em vez de usar o carro oficial, dirigia seu próprio sedã comum em direção a Resende. Com medo de que sua identidade fosse revelada apenas pela placa do veículo, ela escolhera deliberadamente um carro mais antigo, de uso pessoal. Suas roupas também eram de uma simplicidade estudada. No lugar da farda com as 3 estrelas, um suéter de malha cinza e calças de algodão, o tipo de roupa que qualquer mãe usaria. Seu rosto sem maquiagem carregava apenas a preocupação e a saudade profundas pelo filho. Ao chegar ao portão principal da unidade, o jovem soldado na guarita, seguindo o procedimento padrão, pediu sua identidade. Ao receber a carteira de motorista, os olhos do soldado vacilaram por um instante, um detalhe que não escapou a Helena. Helena Almeida. Um nome incomum. Mas ele deve ter pensado que era uma coincidência, ou talvez apenas a visita de uma senhora de meia-idade qualquer, pois logo recuperou a compostura e perguntou o motivo da visita. Vim visitar o soldado Lucas Almeida. O soldado verificou algo em seu rádio e, seguindo o protocolo, a guiou até a sala de visitas. Era um espaço limpo e organizado, mas com um ar estranhamente frio. Helena sentou-se perto da janela, colocando a bolsa térmica com a comida cuidadosamente sobre a mesa. O coração começou a bater descontroladamente. A qualquer momento aquela porta se abriria e seu filho, transformado em um soldado imponente, entraria. Então toda aquela ansiedade se provaria infundada, e ela o abraçaria com um sorriso radiante. Mas a espera foi mais longa do que o previsto. 10 minutos. 20. Quando a impaciência começou a subir por sua espinha, a porta da sala de visita se abriu, mas não era seu filho. Um cabo de pele morena e físico robusto aproximou-se com um sorriso sem graça. Em seu peito, a tarjeta de identificação dizia Cabo Ribeiro. A senhora é a mãe do soldado Almeida? Eu sou o cabo Mateus Ribeiro, responsável pela seção dele. Sim, sou eu. Onde está o meu filho? A voz de Helena saiu mais ríspida do que ela pretendia. O cabo Ribeiro estremeceu, desviando o olhar. Seus olhos moveram-se inquietos em direção à entrada da sala, como se buscasse a aprovação de alguém que observava a cena. Helena não se virou, mas sentiu claramente outro par de olhos cravados em suas costas. É que o soldado Almeida está com uma virose forte desde ontem. Ele está de quarentena na enfermaria. Sabe como é, tem uma gripe circulando no batalhão, e para evitar que se espalhe. Foi uma medida necessária. Sinto muito, senhora. O cabo despejou as palavras rapidamente, como se recitasse um texto decorado. No entanto, as gotas de suor que brotavam em sua testa e o sorriso tenso e artificial denunciavam que aquilo não era verdade. O olhar de Helena tornou-se afiado como uma lâmina. De quarentena. O estado dele é grave? Se for assim, eu mesma vou até a enfermaria para vê-lo, nem que seja por um instante. Ah, isso não pode! O cabo quase gritou, gesticulando com as mãos. De jeito nenhum. A senhora não pode. Sua reação exagerada foi como jogar gasolina na fogueira da suspeita de Helena. Ele olhou novamente para trás, consciente do olhar em suas costas, e tentou modular a voz. As regras da enfermaria são muito rígidas quanto à entrada de civis. Eu entendo perfeitamente o coração da senhora, mas são os protocolos de saúde do batalhão, não há nada que eu possa fazer. O Lucas vai ficar bem, só precisa de remédio e descanso. Eu vou cuidar bem dele. Foi nesse momento que a visão periférica de Helena captou a figura de um homem no final do corredor. Sargento Sérgio Tavares. Ela o reconhecera de uma passagem sua pelo Centro de Instrução de Operações Especiais anos atrás, quando ele ainda era 3º sargento. O militar com um olhar astuto, que sempre fora subserviente com os superiores e implacável com os subordinados. Ele estava ali como um diretor de teatro, observando a atuação do cabo Ribeiro. Sentindo o olhar de Helena, Ribeiro tentou se mover para bloqueá-la, mas era tarde demais. A troca sutil de olhares entre os dois, a tensão no ar,
Aquilo não era a cena de um batalhão preocupado com um soldado gripado. Havia um cheiro inconfundível de acobertamento. Helena não o pressionou mais. Em vez disso, com um sorriso sereno, levantou-se. Sua mudança repentina de atitude deixou o cabo visivelmente confuso. Entendo. Se são as regras do batalhão, não há o que fazer. Por favor, diga ao meu filho para tomar os remédios e descansar bem. O senhor poderia ao menos entregar esta comida para ele? Ela estendeu a bolsa térmica. O cabo, aliviado, pegou-a rapidamente. Sim, senhora. Não se preocupe. Eu me encarrego de entregar pessoalmente. Obrigada, cabo. Então já estou de volta. Helena virou-se e saiu da sala de visitas sem demonstrar qualquer hesitação. Enquanto caminhava, podia sentir, como se tivesse olhos nas costas, o alívio estampado nos rostos do cabo Ribeiro e do sargento Tavares no fim do corredor. No entanto, ao entrar em seu carro, o rosto de Helena era uma máscara de gelo. Não era a raiva que preenchia seu coração, mas uma determinação fria e cortante. Virose. Quarentena. Uma mentira deslavada. Algo aconteceu com o meu filho. E eles estão escondendo isso a todo custo. Ela ligou o carro, mas não acelerou. Pelo retrovisor, fitou o portão do quartel que se fechava. A partir de agora, não era mais a mãe que buscaria a verdade. Era a comandante de operações especiais. Helena não voltou direto para Brasília. Dirigiu por cerca de 500 metros e estacionou em um terreno baldio em frente a um boteco simples e antigo. Bar do Zé. Como muitos estabelecimentos perto de quartéis, suas paredes de tijolo aparente pareciam impregnadas com o suor e as histórias dos militares que por ali passavam. Ainda faltava muito para a hora do almoço, mas Helena entrou e sentou-se na mesa mais afastada no canto. Da janela, ela tinha uma visão clara da única estrada de acesso ao batalhão. Bom dia, minha filha. Chegou cedo, ainda não abrimos a cozinha, disse uma senhora de cabelos brancos que parecia ser a dona. Helena tirou algumas notas de R$ 50 da carteira e as colocou sobre a mesa. Me desculpe, senhora. É que preciso esperar uma pessoa. Posso ficar aqui até a hora do almoço? Depois eu peço alguma coisa. A senhora pegou o dinheiro sem dizer uma palavra e voltou para a cozinha. Helena bebeu um copo d'água esperando pacientemente. Sua mente funcionava com a frieza de um comandante planejando uma operação complexa. Demonstrar emoção ou usar sua autoridade agora seria um erro de amador. A primeira regra das operações especiais era esperar nas sombras, em silêncio, até que o inimigo revelasse sua posição. Como previsto, quando a hora do almoço se aproximou, grupos de militares começaram a chegar ao boteco. Helena ajeitou o boné cobrindo mais o rosto, e fingiu mexer no celular enquanto aguçava os ouvidos. A maioria das conversas era sobre banalidades, planos para o fim de semana ou piadas internas. Então, a porta do boteco se abriu com um rangido forte e um rosto familiar entrou. Sargento Sérgio Tavares. Atrás dele, outros 2 sargentos o seguiam. Eles se sentaram em uma mesa na diagonal oposta à de Helena. Mal se acomodou, Tavares pediu uma dose de cachaça. Gostava de começar o almoço aquecendo os motores. Puta que pariu, quase morri do coração hoje de manhã, resmungou Tavares, mastigando um torresmo. Vocês viram o olhar daquela mulher? Parecia que ela lia a alma da gente. Um dos sargentos que Helena identificou como Sargento Rocha concordou. Pois é. E o nome dela, igualzinho ao da comandante das operações especiais. Quando o cara da guarda me passou pelo rádio, minhas pernas tremeram. Tavares virou a dose de cachaça de uma vez e fez uma careta. Cabo Ribeiro então, o moleque quase se borrou todo. Se eu não estivesse ali atrás fuzilando ele com os olhos, ele teria entregado tudo. Sorte que a desculpa da virose colou. Por pouco a casa não caía. O coração de Helena ficou pesado como chumbo. Ela prendeu a respiração, focando toda a sua atenção na conversa deles. Os fragmentos do diálogo começaram a se encaixar, formando uma imagem terrível. E aquele merdinha, o Almeida?
Continua de bico fechado? A voz de Tavares estava carregada de irritação. Sim, sargento. O médico da enfermaria disse que ele está com 2 costelas trincadas e algumas lesões internas, mas insiste que foi uma queda durante o treinamento. Pediu para não contarem nada aos pais. O moleque é duro na queda. Helena mordeu o lábio inferior com força. A dor da unha cravando na palma da mão era insignificante. Costelas trincadas e lesões internas. Meu filho. A fúria subiu-lhe a cabeça, mas ela permaneceu imóvel. Explodir agora seria arruinar tudo. Tavares soltou uma risada de escárnio. Duro na queda. Se ele soubesse quem é a mamãezinha dele, já teria cantado faz tempo. Mas quer saber? Foi melhor assim. Com ele nessa, fica mais fácil pra gente resolver. O tenente-coronel Bastos já mandou o recado. Esse assunto morre aqui dentro. As gravações das câmeras de segurança já foram apagadas, e os caras que estavam lá já receberam o aviso. Por enquanto, a gente enrola com essa história de gripe e ganha tempo. Quando os hematomas sumirem e a poeira baixar, a gente fecha o relatório como acidente em instrução e fim de papo. Ainda assim, sargento, eu fico com a pulga atrás da orelha, disse o outro sargento. O olhar daquela mãe não era normal. Tenho um mau pressentimento. Acho que ela vai voltar. Se voltar, a gente barra de novo. Isso aqui é um quartel, não é a casa da mãe Joana. Civil não entra aqui quando a gente não quer. Relaxa e come, porra. Tavares disse, enfiando na boca uma garfada generosa de feijão tropeiro. A conversa deles não lhe forneceria mais nenhuma informação nova. Mas o que ouvirá já era suficiente. Seu filho havia sido espancado. Não era um simples caldo ou uma punição informal. Era uma agressão brutal, a ponto de quebrar ossos. E a unidade, do sargento ao comandante do batalhão, estava acobertando o crime de forma organizada. Helena levantou-se silenciosamente. Ao sair do boteco, o som das risadas asquerosas do grupo a seguiu como um insulto. De volta ao carro, ela segurou o volante com força e fechou os olhos. A imagem do rosto de Lucas surgiu em sua mente. O filho que escondeu sua ascendência para não ter privilégios, que suportou a violência calado para não prejudicar a carreira da mãe. A profundidade de sua dor e solidão a atingiu como um soco no estômago. Raiva e culpa a assaltaram simultaneamente. Por que eu não percebi antes? Por que ignorei a fraqueza em sua voz? Ao abrir os olhos, o olhar de Helena não era mais o de uma mãe. Era o olhar frio e impiedoso da comandante de operações especiais, a estrategista que enfia a faca no coração do inimigo. O cheiro da mentira já foi farejado. Agora, era a hora de extirpar a origem da infecção. Ela pegou o celular e fez uma ligação. Major Costa, sou eu. Esteja no portão do 15º Batalhão em Resende amanhã, às 5 da manhã, com o meu carro oficial. Quero você em farda de gala. Impecável. Na madrugada seguinte, a escuridão ainda mal se dissipara quando um sedã preto parou deslizando suavemente em frente ao portão do batalhão. Era o carro oficial, com a placa de identificação de general de divisão, as 3 estrelas prateadas brilhando sob a luz fraca, exalando uma autoridade incomparável com a do dia anterior. Quem desceu do banco de trás foi a general Helena Almeida. A roupa civil e simples havia desaparecido. Ela vestia uma farda de gala impecável, sem um único vinco. O uniforme perfeitamente engomado, as 3 estrelas reluzindo em cada ombro como geada, e as medalhas e condecorações enfileiradas em seu peito eram a prova incontestável de quem ela era. O cabelo estava preso em um coque perfeito, e seu rosto, uma máscara de aço, não revelava nenhuma emoção. Os soldados de guarda, ao verem a placa, correram em pânico. A mulher de meia-idade que se apresentará como mãe do soldado Almeida no dia anterior estava agora diante deles, transformada na comandante de operações especiais do Exército Brasileiro. O choque empalideceu seus rostos. Brasil? Comandante, a que devemos a honra? O oficial de dia, um tenente, correu ofegante para prestar continência. Sua voz tremia. Helena mal retribuiu a saudação, sua voz soando gélida.
Chame o comandante deste batalhão. Imediatamente. A voz era baixa e calma, mas carregada de uma autoridade que não admitia contestação. O tenente, quase por reflexo, pegou o rádio e gritou: alerta, alerta! A comandante de operações especiais exige a presença do comandante do batalhão. Imediatamente na guarda. Alerta! A unidade inteira mergulhou no caos. Soldados sonolentos saltavam de suas camas e os gritos apressados dos oficiais quebravam o silêncio da madrugada. Em poucos minutos, o tenente-coronel Ricardo Bastos chegou correndo, suando profusamente, com os botões da gandola ainda abertos. Atrás dele, o protagonista da noite anterior, sargento Sérgio Tavares, o seguia com o rosto lívido. Brasil? Comandante! O que há atrás aqui? Bastos ofegava enquanto prestava continência. Seus olhos estavam cheios de medo e confusão. Ele claramente não fazia ideia do que estava acontecendo. Helena os examinou lentamente. O comandante apavorado e escondido atrás dele, o sargento que nem conseguia encará-la. Um sorriso de desprezo roçou seus lábios. Tenente-coronel, um civil visitou esta unidade ontem. A mãe do soldado Lucas Almeida. Sim. Sim, senhora. Fui informado, e me disseram que o soldado estava de quarentena por uma virose e não pôde receber a visita. Isso é verdade? O suor escorria pela testa de Bastos. Ele olhou de relance para Tavares com um ar de recriminação. Como aquela mulher era essa pessoa? Foi uma medida necessária para evitar a propagação de uma gripe, senhora. Se soubéssemos que era a senhora. Chega de desculpas. Helena o cortou friamente. Ela deu um passo à frente. Com esse pequeno movimento, Bastos e Tavares recuaram instintivamente. A partir deste momento, eu, como comandante de operações especiais, assumo pessoalmente o comando e controle desta unidade. Toda a tropa, em formação de emergência no campo de parada imediatamente. Todos os oficiais para a sala de operações. E vocês dois, ela fixou o olhar neles, o comandante e o sargento Mor, venham comigo. Bastos tentou dizer algo, mas o olhar gélido de Helena o silenciou. Comandante, por acaso há algum problema? Você pergunta se há um problema? Helena virou lentamente a cabeça e encarou Tavares diretamente. O sargento congelou, como um rato diante de uma cobra. Meu filho. O soldado Lucas Almeida, que serve nesta unidade, foi espancado. Hoje não estou aqui como mãe, mas como a comandante que deve zelar pelos direitos humanos de seus subordinados e pela disciplina do Exército. A partir de agora eu conduzirei a investigação. Vou descobrir com meus próprios olhos a verdade nojenta que vocês tentaram esconder. Sua declaração cortou o ar da madrugada como uma lâmina. Todos na guarda prenderam a respiração. A expressão meu filho explicava tudo. Aquilo não era uma simples visita ou inspeção. Era a leoa enfurecida que descia dos céus para julgar aqueles que ousaram ferir sua cria. O rosto do sargento Tavares perdeu toda a cor, e suas pernas tremiam tanto que parecia prestes a desabar. Por trás da máscara de ferro, a fúria de Helena estava apenas começando a transbordar. O campo de parada do batalhão estava imerso em uma atmosfera estranha, onde a escuridão se misturava com a primeira luz da aurora. A tropa inteira, em equipamento de combate completo, estava perfilada em formação impecável. Seus rostos exibiam uma mistura de cansaço, ansiedade e a confusão de quem não entende o que está acontecendo. No palanque, a general Helena Almeida estava sozinha, observando-os de cima. Ao seu lado, o tenente-coronel Bastos e o sargento Tavares permaneciam de cabeça baixa como réus. Helena não usou o microfone. Sua voz, no entanto, era forte e clara, projetada para ecoar até o último homem no campo. Eu sou a comandante de operações especiais. Estou aqui hoje por uma única razão, para investigar um caso de agressão e abuso ocorrido dentro desta unidade. Um murmúrio baixo percorreu as fileiras dos soldados. Todos pensaram no soldado Almeida, mas ninguém ousou abrir a boca. Vou dar uma oportunidade a vocês. A partir de agora, retornarão aos seus alojamentos por companhia.
Os oficiais do meu Estado-Maior conduzirão entrevistas individuais em cada um dos seus pavilhões. Eu, como sua comandante, prometo que não haverá nenhuma retaliação contra aqueles que disserem a verdade. No entanto, quem mentir ou tentar acobertar os fatos será punido com o máximo rigor, de acordo com a lei militar. A escolha é de vocês. Suas palavras foram breves e diretas, mas o peso contido nelas oprimia os ombros de cada soldado ali presente. Os soldados começaram a retornar aos alojamentos. Helena deu instruções à sua equipe de confiança da Polícia do Exército e da Inspetoria do seu comando que trouxera de Brasília. Entrevistem cada um deles individualmente. Garantam que seja em um espaço separado, onde não se sintam pressionados. Registrem tudo. A investigação começou, mas o processo foi mais lento e frustrante do que Helena imaginara. Os soldados, como se tivessem feito um pacto, mantinham um silêncio obstinado. Diga o que você sabe sobre o soldado Almeida. Diante da pergunta calma do oficial inspetor, um jovem soldado de não mais de 20 anos respondeu de cabeça baixa, com uma voz quase inaudível. Não. Não sei de nada, senhor. Só sei que ele caiu durante o treinamento e se machucou. Quem lhe disse isso? Todo mundo sabe que foi assim. Outro soldado, a mesma história. Você testemunhou alguma agressão ou abuso? Não, senhor. Nunca viu o sargento Tavares ou outros superiores maltratando o soldado Almeida? Não, senhor. O sargento Tavares é um ótimo sargento, ele nos trata muito bem. Todos repetiam a mesma resposta como papagaios. Seus olhos desviavam inquietos e suas mãos suavam sobre os joelhos, mas suas bocas pareciam perfeitamente treinadas para mentir. Helena recebeu o relatório e mordeu os lábios. Aquilo não era um simples pacto de silêncio. Era uma cultura de medo e subserviência, solidificada ao longo do tempo, que transformará a unidade inteira em uma muralha de silêncio. Os soldados acreditavam que a vingança por dizer a verdade seria muito mais rápida e brutal do que a proteção prometida pela comandante. O reino criado por Tavares e Bastos. Dentro dele, os soldados eram meros servos, despojados até mesmo da coragem de falar. Helena refletiu por um momento. Assim, não conseguiria nada. Tentar derrubar a muralha de frente só a tornaria mais sólida. Ela precisava encontrar o elo mais fraco, uma rachadura, e concentrar toda a sua força ali. Ela chamou o chefe da equipe de inspetoria. Traga-me a lista de entrevistados novamente. Quero falar pessoalmente com 3 pessoas, separadamente: o colega de farda mais próximo de Lucas, seu superior imediato e o recruta mais novo que chegou a esta unidade. A tática mudará. Não mais um ataque frontal, mas um ataque de precisão cirúrgica. Helena entrou na pequena sala de reuniões que servia de sala de interrogatório. Do outro lado da mesa, um jovem soldado apavorado estava sentado. O amigo de Lucas. Helena fingiu ler alguns documentos, permanecendo em silêncio por um longo tempo. O silêncio pesado oprimia o ambiente. O soldado engoliu em seco, sufocado pela pressão. Finalmente, Helena levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos dele. Seu olhar não era mais o de uma general. Era o olhar de uma adulta comum, preocupada com o filho de uma amiga. Você está com muito medo? A pergunta inesperada fez os ombros do soldado tremerem. Como era o meu amigo? O Lucas? Ele estava achando o serviço militar muito difícil? A voz de Helena era surpreendentemente suave. O soldado hesitou por um momento e depois, com uma voz muito baixa, começou a falar. O Lucas. Ele era um cara bom. Nunca recusava trabalho sujo, sempre fazia suas tarefas quieto na dele. Quase nunca reclamava. Então, por que ele se machucou? Por que um garoto tão bom e dedicado precisou ter as costelas quebradas? Helena murmurou como se falasse consigo mesma. Os olhos do soldado começaram a tremer violentamente. Era a primeira rachadura na muralha de silêncio. No final, a muralha de silêncio desabou. Diante do interrogatório incisivo, porém delicado, da general Helena, o amigo de Lucas desabou em lágrimas, confessando tudo. Era uma história de violência sistemática e impiedosa. Começou por motivos triviais.
Porque o sargento Tavares não ia com a cara dele. Porque na frente dos outros soldados, ele parecia relaxado demais. O assédio, que começou com punições leves, tornou-se cada vez mais ousado e cruel. Tavares usava Lucas como exemplo para dominar toda a unidade pelo medo. Tarde da noite, quando os outros soldados dormiam, ele o arrastava para o depósito ou para um canto afastado e o espancava sem piedade. Outros oficiais sabiam, mas fingiam não ver, alguns até participavam. Na noite do incidente, Tavares estava bêbado. Ele arranjou uma desculpa esfarrapada para começar a agredir Lucas. A atitude de Lucas, que apanhava em silêncio sem resistir, o enfureceu ainda mais. Ele perdeu o controle e começou a chutá-lo. Só parou quando ouviu o som das costelas se quebrando. Mas por que o Lucas não disse nada? Ele poderia ter me ligado, a voz de Helena tremeu. O colega, enxugando as lágrimas, respondeu. Ele sempre dizia que não podia manchar a carreira da mãe por causa dele. Ele dizia que preferia morrer a ouvir que estava usando a mãe general para ter vida boa no quartel. Por isso ele aguentou tudo sozinho. Helena fechou os olhos. A dor de seu filho, sua nobreza silenciosa, parecia rasgar seu coração. Ela encerrou a entrevista e foi direto para a enfermaria. No final do corredor, em frente a uma porta com a placa isolamento, o oficial médico correu para barrá-la. Comandante, o paciente precisa de repouso. Saia da frente. A voz de Helena era uma ordem inquestionável. O médico recuou, hesitante, e ela abriu a porta sem pensar duas vezes. O quarto cheirava a desinfetante. Na cama coberta por um lençol branco, seu filho estava deitado. O braço onde a agulha do soro estava espetada estava coberto de hematomas, e o rosto inchado exibia marcas roxas e arranhões. O corpo de Lucas era a prova grotesca de quão absurda era a mentira da virose. Ele parecia estar em um sono profundo, imóvel, provavelmente dopado com analgésicos e sedativos. Helena sentou-se silenciosamente na cadeira ao lado da cama e observou o rosto adormecido de seu filho. Em apenas 6 meses, a imagem do menino adolescente desaparecera, dando lugar ao rosto de um jovem desconhecido, marcado pelo tempo de dor e resiliência. Com a mão trêmula, ela estendeu o braço e acariciou suavemente os cabelos desgrenhados dele. O calor febril que sentiu na ponta dos dedos. Uma lágrima quente escorreu de seus olhos e caiu na têmpora de Lucas. A dama de ferro por trás da máscara de comandante chorava em silêncio. Depois de um longo tempo velando o filho, seu olhar se desviou para debaixo da cama. Algo estava estranhamente encaixado entre o colchão e a estrutura de metal. Ela se inclinou e o pegou com cuidado. Era um pequeno caderno, do tamanho da palma da mão, velho e desgastado. A capa, um item padrão do exército, não tinha nada escrito. Por curiosidade, ela abriu a primeira página. Seus olhos se estreitaram. O caderno estava repleto de datas, seguidas por combinações de números e letras que ela não compreendia. À primeira vista, parecia um código ou rabisco sem sentido. KC 1FZSN 1803X21, KN 1907 PST 151, PVSA KV-NOT 41. Não havia dúvida. Eram modelos de armamentos e equipamentos militares, seus números de série e as quantidades. A mente de Helena começou a girar rapidamente. Por que Lucas anotaria essas coisas? Seria simples curiosidade? Ou... Na última página, ela congelou. Ali, havia uma data e uma única frase escrita. Última quinta-feira do mês. 23 horas. Galpão 3. SGT Tavares e Van Preta. Seu coração despencou. Aquilo não era um simples caso de agressão. Seu filho havia tropeçado na cauda de um segredo muito maior e mais perigoso. A razão pela qual Tavares o espancara tão brutalmente e o comandante do batalhão se empenhara em acobertar o caso de forma organizada. Não era apenas para esconder um abuso. Era porque seu filho descobrira algo que não deveria. O caderno de Lucas era um mapa que levava a uma verdade ainda mais suja, escondida nas entranhas daquela unidade.
A general Helena Almeida saiu do quarto do filho e foi direto para a sala do comandante do batalhão, que ela transformará em seu posto de comando temporário. Em suas mãos, o caderno surrado. Ela trancou a porta e abriu o caderno sobre a mesa. Fuzil Imbel Inteligência Artificial 2 Pistola Taurus Visor Noturno PVS-7. Todos equipamentos padrão do Exército Brasileiro. Mas o que significavam os números de série, as quantidades e as datas? Usando uma linha segura como se estivesse em sua própria sala em Brasília, ela contatou seu subordinado de maior confiança na seção de inteligência do comando, o Major Daniel Costa. Major Costa, sou eu. Vou ditar alguns números de série de equipamentos. Quero que você verifique o status e o histórico de cada um deles no Sistema Integrado de Logística Militar. Relate-me imediatamente. Nível de segurança alfa. Este assunto fica apenas entre nós dois. Entendido, comandante. Do outro lado da linha, Helena ouvia o som apressado do teclado de Costa. Após alguns minutos de silêncio tenso, a voz do major retornou, tingida de perplexidade. Comandante, há algo muito estranho. Todos os equipamentos que a senhora mencionou constam no sistema como descartados, perdidos em treinamento ou danificados sem possibilidade de reparo. Oficialmente, esses equipamentos não existem mais. A suspeita de Helena se confirmou. Seu sangue gelou. Aquilo significava desvio de material militar. Tráfico de armas. E não era um caso isolado. A julgar pelas datas no caderno, era um crime grave, organizado e que vinha ocorrendo há muito tempo. Seu filho, por acaso ou intencionalmente, testemunhou a cena do crime e, para registrar as provas, escreveu naquele caderno. E ao ser descoberto por Tavares, sofreu uma retaliação brutal. Um simples caso de agressão se transformava em um crime gigantesco que ameaçava a segurança nacional. Este caso já não era mais sobre vingança pessoal. Como comandante de operações especiais, ela tinha o dever de arrancar pela raiz aquele câncer que corroía os alicerces do exército. Seu olhar voltou para a última página do caderno. Última quinta-feira do mês. 23 horas. Galpão 3. SGT Tavares e Vanpreta. Faltavam ainda 15 dias para a próxima última quinta-feira do mês. Ela não podia esperar. Os inimigos já estavam em alerta máximo com a sua chegada. Atacar de frente só lhes daria tempo para destruir as provas. Ela instruiu novamente o Major Costa. Major, reúna toda e qualquer informação sobre o Galpão 3 desta unidade. Plantas, registros de manutenção, controle de acesso recente, imagens de câmeras de segurança próximas. Raspe até o último grão de poeira. E investigue a vida pessoal de toda a tropa e oficiais desta unidade, especialmente do Sargento Sérgio Tavares e do Tenente-Coronel Ricardo Bastos. Situação financeira, registros de comunicação, relações pessoais. Não me importa se os meios são legais. Use o que for preciso para descobrir. Comandante, isso pode ser considerado abuso de poder e nos trazer problemas, alertou o major, cauteloso. A responsabilidade é minha, respondeu Helena, com firmeza. Ela não podia mais se prender às regras e procedimentos. Para desmascarar um mal tão grande, às vezes era preciso caminhar pela escuridão. Do outro lado da linha, o Major Costa não disse mais nada. Apenas pela voz, ele compreendia a dimensão da decisão que sua comandante havia tomado. Fechando o caderno, Helena olhou pela janela. Por trás da paisagem aparentemente pacífica do quartel, uma conspiração e uma corrupção inimagináveis cresciam como um fungo venenoso. Seu filho havia tocado naquele fungo e fora envenenado. Agora cabia a ela, como mãe e como comandante, encontrar o antídoto e arrancar o mal pela raiz. O código fora decifrado. Era a hora de começar a caçada. As informações enviadas pelo Major Daniel Costa foram rápidas e precisas. Como subordinado mais leal de Helena, ele entregou mais do que ela pedirá. Primeiro, o Galpão 3. Nos documentos, estava registrado como um depósito antigo e desativado. No entanto, a análise de imagens de satélite e da planta do batalhão revelou várias anomalias.
O galpão estava localizado na área mais remota da unidade, em um ponto cego para a vigilância, e seu portão dos fundos dava diretamente para a cerca que delimitava o perímetro, facilitando o acesso externo. A prova definitiva veio das imagens de satélite termais do último mês. Apenas na área do supostamente abandonado Galpão 3, eram detectados, de forma recorrente, leves sinais de calor de veículos e pessoas durante a noite. Era evidência clara de que alguém o estava usando secretamente. A investigação sobre o sargento Tavares e o tenente-coronel Bastos foi ainda mais chocante. Ambos mantinham um estilo de vida luxuoso, incompatível com seus salários. Tavares possuía carros importados de luxo e um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio, registrados em nome de sua esposa e cunhado. Bastos mantinha os filhos em colégios particulares caros na Europa. Eram fortunas inexplicáveis para seus rendimentos. O dinheiro sujo do tráfico de armas enchia seus bolsos. No entanto, o que mais chamou a atenção de Helena foi outra coisa. O registro de chamadas do tenente-coronel Bastos. No último mês, ele havia ligado dezenas de vezes para um número específico. Era provavelmente um celular pré-pago, mas o Major Costa, através do rastreamento das estações rádio-base, descobriu que a principal área de uso daquele número era o setor militar urbano, em Brasília, onde se localizam o Quartel-General do Exército e o Ministério da Defesa. O inimigo interno não se limitava ao escalão do batalhão. A cabeça daquela gigantesca rede criminosa estava muito mais acima. Helena sentiu um calafrio na espinha. Era um escândalo de proporções gigantescas, capaz de abalar todo o exército. Se isso vazasse para a imprensa, o Ministério da Defesa entraria em colapso, e seu filho seria colocado no centro de um perigoso furacão. Ela precisava ser cautelosa. O inimigo estava oculto. Talvez, naquele exato momento, ele estivesse monitorando cada um de seus movimentos. Nem mesmo seu posto de comandante era um escudo perfeito. Helena tomou uma decisão. Em vez de acionar os canais oficiais de investigação, ela resolveria o caso à sua maneira. Como uma verdadeira agente de operações especiais, silenciosa e letalmente infiltrando-se no coração do inimigo. Para isso precisava de um colaborador interno. Alguém que pudesse criar uma fissura na grande muralha de silêncio. A imagem de uma pessoa surgiu em sua mente, o jovem cabo que encontrara na sala de visitas, tremendo sob o olhar de Tavares. Cabo Mateus Ribeiro. Ele provavelmente era apenas um peão nesse jogo, não um criminoso convicto, mas um homem fraco, forçado a obedecer às ordens superiores. Pessoas assim eram mais vulneráveis à pressão psicológica e mais fáceis de persuadir. Helena convocou Cabo Ribeiro secretamente. O local não foi a sala do comandante onde ela estava, mas a pequena e pouco frequentada capela do batalhão. Sob o crucifixo, calculou ela, nenhuma mentira prevaleceria. Tarde da noite, quando o cabo apareceu no local combinado, seu rosto estava pálido de medo. Ele era a personificação da impotência de um indivíduo fraco diante de um poder esmagador. Está com medo? Helena quebrou o silêncio. Sua voz era baixa e calma. Seja sincero comigo, cabo. Até onde você sabe? Sobre a agressão ao soldado Almeida. E sobre o que acontece no Galpão 3. Ribeiro apertou os lábios, mas não conseguiu dizer uma palavra. Seus olhos tremiam violentamente. Era visível o conflito entre sua consciência, que o mandava dizer a verdade, e o medo de ser rotulado como traidor. Helena colocou um pequeno gravador sobre a mesa à sua frente. Isto não é para gravar nossa conversa. Se você disser a verdade, eu o protegerei como testemunha. Mas se continuar em silêncio, você não será considerado um mero espectador, mas um cúmplice em todos esses crimes. A escolha é sua. Afundar junto com Tavares e Bastos. Ou segurar a minha mão agora e sair deste lodo. Ela não disse mais nada. Apenas esperou-o em silêncio, sob o olhar da cruz, pela decisão do jovem militar apavorado. Após o que pareceu uma eternidade, o cabo Ribeiro finalmente abriu a boca com a voz trêmula. A primeira fissura no muro do inimigo interno estava se abrindo.
A verdade que saiu da boca do cabo Matheus Ribeiro era a confirmação de um esquema criminoso sórdido e organizado, que superava as piores suspeitas da general Helena. Soluçando, ele confessou tudo. O batalhão era um pequeno feudo governado pelo sargento Tavares e pelo tenente-coronel Bastos. Com o dinheiro sujo do tráfico de armas, eles compravam a proteção de figuras importantes no comando superior e dentro da unidade, exerciam um poder absoluto. Os soldados eram praticamente seus escravos. Agressões e abusos eram rotina, e quem ousasse se rebelar era esmagado, como acontecerá com Lucas. O Galpão 3 era o covil de seus crimes. Na última quinta-feira de cada mês, à noite, armas e equipamentos militares oficialmente descartados eram levados para lá. Tavares conferia pessoalmente o material e a contabilidade. Perto da meia-noite, uma van preta vinda de fora recolhia a carga. Eles chamavam isso de entrega. O próprio Ribeiro confessou ter sido forçado a ajudar na preparação da entrega algumas vezes. E como o soldado Almeida descobriu? Perguntou Helena, querendo saber o que mais a intrigava. Naquela noite, o Lucas estava de serviço na guarda. Ele ouviu um barulho vindo do Galpão 13 e ao fazer a ronda, parece que nos viu movendo as caixas lá dentro. Aquele garoto é muito esperto, ele percebeu na hora que havia algo errado. Nos dias seguintes, o sargento Tavares o viu rondando o galpão sozinho. E então? Naquela noite, a coisa aconteceu. Era isso. Seu filho, por um senso de justiça ou por dever como militar, aproximou-se de uma verdade perigosa e pagou o preço. E os mandantes? As pessoas que vêm na van preta, ou a pessoa com quem o tenente-coronel Bastos fala. Você sabe quem são? Ribeiro balançou a cabeça. Isso. Um pérrapado como eu não tem como saber. A única coisa é que quando o sargento Tavares bebe, às vezes ele se gaba. Diz que eles têm a proteção de Sírios. Que como a estrela mais brilhante do céu noturno, ele é intocável. Sírios. A estrela mais brilhante do céu. Provavelmente um codinome militar. A suspeita de que um oficial general ou alguém de escalão ainda mais alto estava envolvido se solidificava. A confissão do cabo foi a primeira rachadura na muralha de silêncio. Helena precisava transformar essa rachadura em um terremoto que abalaria toda a unidade. Enquanto garantia a proteção total a Ribeiro, ela o usou para desestabilizar o inimigo por dentro. Cabo, a partir de agora, você fará exatamente o que eu disser. Haja normalmente. Diga ao sargento Tavares que eu fiz várias perguntas, mas que você não sabia de nada e manteve o bico fechado. Vamos fazê-los baixar a guarda. E escute as conversas deles com a máxima atenção. Se ouvir qualquer menção a Sírios, não perca um detalhe e me informe. Ribeiro, embora tremendo de medo, assentiu. A sorte estava lançada. Ele agora estava no mesmo barco que Helena e teria que ir até o fim. Depois de dispensar o cabo, Helena contatou novamente o Major Costa. Major, rastreie o codinome Sírios. Vasculhe todos os nomes de operações, codinomes e senhas de comunicação já usados nas Forças Armadas. Encontre a origem disso. E faça uma lista de todos os oficiais generais da ativa, incluindo o comandante do Exército, que tenham um histórico de serviço em comum ou relações pessoais com o tenente-coronel Bastos. A partir de agora estamos caçando um fantasma. Não podemos perder nenhuma pista. O escopo do caso estava crescendo exponencialmente. O que começou como uma investigação de agressão evoluiu para um caso de tráfico de armas e agora apontava para uma vasta rede de corrupção envolvendo o mais alto escalão do Exército. Helena sentiu que estava tocando na pata de um elefante gigantesco. Mas até que pudesse ver o animal por inteiro, ela não podia parar. Era a única maneira de proteger seu filho e restaurar a honra manchada do Exército. A pista Sírios, embora tênue, era como um farol na escuridão para General Helena. Ela e o Major Costa passaram dias e noites vasculhando arquivos militares antigos e relatórios de inteligência, rastreando aquele nome. Finalmente, em um arquivo empoeirado de mais de uma década, encontraram a pista decisiva.
Sirius era o codinome de uma equipe de operações especiais clandestinas, ligada ao Serviço de Inteligência do Exército, que atuará em missões secretas. A equipe, composta pelos melhores agentes da época, era lendária por suas operações ousadas e bem-sucedidas. No entanto, por algum motivo foi oficialmente desmantelada, e seus membros se dispersaram. O Major Costa rastreou o paradeiro atual dos ex-membros da equipe Sirius. A maioria estava na reserva, vivendo vidas comuns. Mas um deles. Sua posição atual superava todas as expectativas. General de Exército Arthur Monteiro. O atual chefe do Estado-Maior do Exército, o mais cotado para assumir o comando geral e uma das figuras mais poderosas das Forças Armadas. Ao receber o relatório, Helena sentiu o sangue gelar. Arthur Monteiro. Ele fora seu colega na academia militar, seu eterno rival. Um homem que nunca escondeu uma sutil inveja e competitividade em relação a ela, que sempre esteve um passo à sua frente. Competente, mas com uma faceta implacável, capaz de qualquer coisa para atingir seus objetivos. O tenente-coronel Bastos, no passado, servirá como seu oficial de operações quando Monteiro comandará uma divisão de exército. Todas as peças se encaixavam. A estrela mais brilhante do céu. No firmamento do exército, nenhuma estrela brilhava mais que Arthur Monteiro. Mas ao mesmo tempo, Helena não conseguia afastar a suspeita de uma armadilha. Um homem astuto como Monteiro não usaria seu antigo codinome de forma tão óbvia. Poderia ser uma informação plantada deliberadamente. Talvez o próprio Monteiro estivesse por trás de tudo, usando uma isca para atraí-la. Enquanto ela ponderava, o ataque veio de onde menos esperava. A notícia de que uma denúncia anônima fora entregue à imprensa especializada em assuntos de defesa. O conteúdo era chocante. A general Helena Almeida, comandante de operações especiais, estaria abusando de seu poder para acobertar um caso de agressão envolvendo seu filho, conduzindo uma investigação ilegal e coagindo oficiais inocentes. A denúncia era extremamente detalhada e ardilosa. O fato de sua visita ter sido negada, de ela ter retornado no dia seguinte em uniforme de gala para iniciar uma investigação, tudo era apresentado de forma a pintá-la como uma comandante inescrupulosa, abalando a estrutura do exército por motivos pessoais. A imprensa começou a se mover. O porta-voz do exército dava respostas evasivas, e o ministro da Defesa ligou para Helena, pressionando-a para que se afastasse de toda a investigação e mantivesse a discrição, para que um problema pessoal não envolvesse toda a força. Helena percebeu que tudo aquilo fazia parte do grande plano de Monteiro. Ele usou a agressão ao filho dela como isca para atraí-la para a armadilha. Assim que ela iniciou a investigação, ele contra-atacou usando a imprensa para amarrar suas mãos. Quanto mais ela se envolvesse no caso do filho, mais ficaria presa na imagem de uma comandante que abusou do poder por vingança pessoal. Monteiro transformará sua maior força, seu posto e sua honra em sua maior fraqueza. Agora, ela estava completamente isolada. Sua autoridade de investigação fora revogada, e dentro do exército, ela passou a ser vista com desconfiança e crítica. A sombra de Sirius era muito maior e mais astuta do que ela imaginara. Ele estava brincando com todo o exército na palma de sua mão. Helena, arrumando suas coisas para deixar a sala do comandante que usará como posto de controle, sorriu amargamente. Era assim que terminaria? Mas ela não desistiria. Não tinha a menor intenção de recuar docilmente como seu inimigo desejava. Se a investigação oficial estava bloqueada, ela encontraria a verdade por meios não oficiais. Era hora de deixar de lado, temporariamente, as estrelas de general e lutar da maneira que aprenderá em sua essência, como uma força especial. A general Helena Almeida foi forçada a se retirar oficialmente da unidade de seu filho, sob ordens do Ministério da Defesa. No dia de sua partida, o tenente-coronel Bastos e o sargento Tavares fizeram questão de se perfilar para se despedir, um sorriso de vitória dissimulado em seus rostos. Era como se sussurrassem: "Você perdeu." No carro voltando para Brasília, Helena olhava pela janela perdida em pensamentos. Monteiro havia armado a armadilha perfeita. Ele conhecia sua personalidade, especialmente seu forte instinto maternal.
Previu que ela não ficaria parada ao saber que o filho fora ferido e que, por seu senso de dever como comandante, tentaria investigar por conta própria. Aquilo não era apenas uma manobra para encobrir o tráfico de armas. Do início ao fim, era um ataque direcionado a ela, Helena Almeida. Uma estratégia cruel e calculada para eliminar sua mais forte rival na disputa pelo mais alto posto do exército. Ao retornar ao seu comando, a atmosfera era fria. Os olhares de seus subordinados haviam mudado sutilmente. Havia uma mistura de desconfiança e preocupação em meio ao respeito. A imprensa publicava manchetes sensacionalistas diariamente. Dama de Ferro abala disciplina militar por causa do filho, a duplicidade da general, vingança pessoal em pauta. Da noite para o dia, ela foi marcada como a comandante que manchou a honra do exército. Uma investigação da corregedoria foi aberta contra ela. Os investigadores a tratavam abertamente como uma criminosa. A senhora admite que sua intervenção pessoal em um caso envolvendo seu filho constitui um claro abuso de poder? Proteger os direitos de um subordinado e erradicar a corrupção em uma unidade é o dever de um comandante. A senhora teria agido da mesma forma se o subordinado não fosse seu filho? As perguntas desviavam habilmente do cerne da questão, encurralando-a no papel de uma comandante imoral, movida por sentimentos pessoais. Helena rebatia todas as acusações com lógica, mas eles não queriam ouvir. Era apenas um teatro com um veredito já decidido. A pior parte recaiu sobre seu filho. Dentro do batalhão, Lucas passou a ser tratado como filho da mamãe problemático que virou a unidade de cabeça para baixo. Tavares e Bastos manipularam a opinião interna, jogando a culpa por toda a situação sobre ele. Seus colegas de farda o evitavam, e alguns superiores o assediavam abertamente. O filho que tentará proteger a mãe de inimigos externos estava agora completamente isolado entre inimigos internos. Helena sentiu o desespero na voz de Lucas durante uma ligação. Mãe, por favor, pare com isso. Não posso ver a senhora se prejudicando por minha causa. Eu estou bem. Só preciso aguentar mais um pouco. A voz de seu filho estava carregada de resignação. O jovem forte que ela conhecia estava desmoronando diante da conspiração e do assédio organizado. O coração de Helena parecia se partir. Cada passo que ela dava para salvar seu filho o empurrava para um abismo ainda mais profundo. Talvez fosse isso que Monteiro realmente queria. Destruir não apenas sua honra como militar, mas também seu espírito como mãe, deixando-a em um estado do qual não pudesse se recuperar. Tarde da noite, sozinha em sua sala de comando, Helena olhou para sua farda. As 3 estrelas em seu ombro, antes um símbolo de honra, agora pareciam um fardo pesado e inútil. Monteiro tinha certeza de que, enquanto ela estivesse presa na gaiola de general, jamais poderia vencê-lo. Então ela quebraria a gaiola. Os olhos de Helena voltaram a brilhar com uma luz fria. Ela fora atraída para o fundo da armadilha, mas ainda não era o fim. Quando a presa é encurralada, ela desfere o contra-ataque mais feroz. Ela pegou o telefone e discou um número. Não era uma linha oficial. Era hora de contatar as sombras, pessoas de fora do exército com quem ela construíra laços de vida ou morte desde seus tempos nas operações especiais. A general Helena Almeida estava morta. A agente Eco acabará de despertar. A general Helena Almeida tirou uma licença médica. A razão oficial: estafa devido ao estresse excessivo. O Ministério da Defesa aprovou seu afastamento quase que instantaneamente. Era a melhor solução para eles também, isolá-la do centro das atenções da mídia e da opinião pública. Seus inimigos, incluindo Arthur Monteiro, devem ter respirado aliviados, pensando que ela finalmente havia sucumbido. Mas tudo era um disfarce. De licença, Helena deixou sua residência oficial e se escondeu em um pequeno flat em uma área discreta de São Paulo. Era seu refúgio secreto. Lá, as pessoas que ela chamava de sombras começaram a chegar, um por um. Um deles era um ex-especialista em hacking da inteligência militar, codinome Zero. Um gênio capaz de entrar e sair dos sistemas de segurança mais complexos do governo como se estivesse em casa.
Outro era um especialista em operações do Batalhão de Forças Especiais, codinome Víbora. Um homem conhecido como uma máquina de guerra humana, mestre em rastreamento, infiltração e combate. O último era um ex-agente da ABIN, que agora dirigia uma empresa de investigação privada, mestre na coleta de informações, codinome Camaleão. Todos eles, no passado, haviam servido sob o comando de Helena e deviam suas vidas a ela, ou a admiravam tanto que lhe juraram lealdade absoluta. Assim que Helena os contatou, eles largaram tudo e vieram ao seu encontro. Faz tempo, comandante. Mas eles não a chamavam mais de comandante. Era um acordo tácito entre eles. Eles a chamavam por seu antigo codinome de operações, Eco. Vocês já devem saber da situação. A partir de agora, esta não é uma operação oficial do Exército. É a minha luta pessoal. É perigosa e não haverá recompensa nem honra. Se falharmos, todos nos tornaremos criminosos. Mesmo assim, vocês estão comigo? Em resposta à pergunta de Helena, os três assentiram em silêncio. Seus olhos demonstravam uma confiança e determinação inabaláveis. A operação começou imediatamente. Este não era o método de uma general. Não era o caminho convencional de coletar provas e esperar pela justiça. Era o método das forças especiais, o método de uma mãe, focado unicamente em desmascarar a verdade e destruir o inimigo. Zero começou a invadir as redes do Ministério da Defesa e do Comando Logístico, coletando todos os dados relacionados a Arthur Monteiro, seu histórico de enriquecimento, registros de chamadas, atas de reuniões oficiais e não oficiais. Camaleão usou sua vasta rede de informantes para investigar a vida pessoal e as fraquezas de Monteiro. Ele colocou seus contatos para seguir as pessoas próximas a ele, infiltrando fontes nos bares e clubes de golfe que ele frequentava. Víbora iniciou uma vigilância 24 horas sobre o tenente-coronel Bastos e o sargento Tavares, registrando e filmando todos os seus movimentos e encontros. Do seu posto de comando improvisado no flat, Helena compilava e analisava todas as informações, dirigindo a operação. Ela não estava mais presa a hierarquias ou procedimentos. Como quem monta um quebra-cabeça gigante, ela juntava os fragmentos de informação, começando a desenhar o mapa completo da vasta rede criminosa de Monteiro. A verdade que eles descobriram era pior do que imaginavam. Monteiro não estava apenas desviando equipamentos militares por dinheiro. Ele havia criado um cartel gigantesco, envolvendo militares da reserva, executivos de empresas de defesa e até mesmo políticos. Eles vendiam as armas desviadas para zonas de conflito e organizações criminosas no exterior, acumulando uma fortuna em dinheiro sujo, que usavam para influenciar nomeações e políticas dentro das Forças Armadas. O posto de comandante do exército era o último passo para consolidar seu império. Helena percebeu que não estava enfrentando um único militar corrupto, mas um câncer gigantesco enraizado no corpo de uma instituição sagrada. E seu filho? Seu filho fora o sinal, a revelação divina para expor a existência desse câncer ao mundo. Não havia mais motivo para hesitar. Como mãe e como verdadeira soldada, ela tinha que cortar as raízes desse mal. Mesmo que perdesse tudo no processo. O cartel de Monteiro era vasto, mas também tinha suas falhas. Zero finalmente conseguiu acesso aos registros da conta bancária no exterior de uma empresa de fachada que Monteiro usava para lavagem de dinheiro. O rastro de quantias astronômicas de dinheiro movimentadas por rotas complexas estava todo lá. Camaleão obteve provas conclusivas de que Monteiro mantinha um caso com uma mulher e usava uma conta em nome dela para gerenciar parte do dinheiro sujo. A pista mais importante veio de Víbora. Após seguir Tavares incansavelmente, ele descobriu que o sargento frequentava regularmente um armazém de logística. Era um ponto intermediário, onde as armas desviadas do Galpão 3 eram armazenadas temporariamente antes da entrega final. Helena juntou todas as informações e elaborou o roteiro do contra-ataque. Agora só faltava o golpe de misericórdia, pegá-los em flagrante no ato do crime com provas irrefutáveis. Foi então que seu filho Lucas, ainda em recuperação, ligou. Preocupado com a mãe, ele cuidadosamente compartilhou um detalhe de que se lembrará. Mãe, alguns dias antes de
Do que aconteceu, eu vi um veículo estranho perto do galpão 3. Era uma van preta e no para-brisa tinha um adesivo pequeno. Uma águia segurando o globo terrestre. E acho que o final da placa era 37. O coração de Helena disparou. Uma águia segurando o globo. Era o símbolo da unidade que Monteiro comandará no passado. Aquele pequeno fragmento de memória de seu filho era a chave final que completava o quebra-cabeça. Helena ordenou imediatamente que Zero verificasse o veículo. O resultado foi surpreendente. A van estava registrada como um veículo corporativo da empresa de fachada fundada por Monteiro. Era a prova direta que o ligava ao topo do esquema criminoso. Todos os preparativos estavam concluídos. De acordo com informações obtidas através do Cabo Ribeiro, a próxima entrega seria em 2 dias. Eles fariam a transação final no armazém de logística usado por Tavares. Helena convocou sua equipe. Em pé, em frente a um pequeno quadro branco no flat, ela não era mais a general frágil de licença médica. Era a líder de uma equipe de forças especiais, fria e implacável, prestes a atacar o coração do inimigo. Nome da operação: Juízo Final. Objetivo: invadir o local de tráfico de armas do cartel de Monteiro e garantir as provas. 0. Você monitora todas as redes de comunicação da área e, se necessário, as interrompe. Camaleão, você fica de vigia do lado de fora e bloqueia a aproximação da polícia ou de outras forças. Eu e Víbora faremos a infiltração. Ela olhou para Víbora e disse: lembre-se, nossa missão não é matar. A prioridade máxima é registrar o crime e obter as provas. Neutralize-os, mas não os mate. O julgamento virá depois. Aquilo não era vingança pessoal. Era uma guerra santa para restaurar a justiça caída. A corrente de tragédia que começara com a dor de seu filho, ela mesma quebraria com as próprias mãos. O prelúdio do contra-ataque havia começado. No final esperava-os a ruína ou a glória. A noite da operação era especialmente escura. Perto de um velho armazém na zona portuária do Rio de Janeiro, Helena e sua equipe se infiltraram sem fazer barulho. Em vez de uniformes, vestiam trajes táticos pretos e tinham os rostos pintados com camuflagem. Em suas mãos, não carregavam armas letais, mas câmeras de alta performance, equipamentos de gravação e armas de neutralização não letais. De uma van estacionada a uma distância segura, 0, em frente ao seu notebook, dominava todas as redes de comunicação da área. Camaleão, posicionado no telhado de um prédio em frente, com uma visão clara da entrada do armazém, usava um binóculo de longo alcance em vez de uma mira de sniper para vigiar os arredores. Eco, aqui é Camaleão. Veículo-alvo se aproximando. Chegada em 5 minutos. A voz baixa de Camaleão soou em seus fones de ouvido. Helena e Víbora se esconderam nas sombras do armazém, prendendo a respiração. Momentos depois, a familiar van preta parou deslizando em frente ao local. De dentro, saíram o sargento Tavares e alguns outros homens. Com gestos habituais, eles levantaram a porta de metal do armazém e entraram. Logo em seguida, um grande caminhão de carga chegou. O comprador. Helena e Víbora se infiltraram silenciosamente no interior do armazém através de uma abertura de ventilação no telhado. O local estava cheio de caixas. Tavares e os compradores abriam as caixas para verificar o conteúdo. Dentro havia fuzis, granadas, explosivos militares, armas suficientes para travar uma pequena guerra. A câmera na mão de Helena registrava tudo silenciosamente. No momento em que as maletas de dinheiro foram trocadas e ambos os lados, com sorrisos satisfeitos, apertaram as mãos, Helena fez um sinal para Víbora. Era a hora do julgamento. 0, agora. Com a ordem de Helena, todas as luzes do armazém se apagaram de uma vez, mergulhando o local na escuridão total. Simultaneamente, um som agudo e ensurdecedor ecoou pelo ambiente. A arma sônica ativada por 0. Os criminosos, em pânico com a escuridão e o ataque sonoro, gritavam desesperados. Aproveitando o caos, Helena e Víbora se moveram como fantasmas na escuridão. Para eles que usavam óculos de visão noturna, a escuridão não era um obstáculo.
Víbora, como uma fera treinada, neutralizou os homens um por um. Helena torceu o pulso de Tavares, que tentava sacar uma pistola, e o nocauteou com um golpe preciso no queixo. A operação terminou em menos de 2 minutos. Dentro do armazém, restavam apenas os criminosos gemendo no chão, e de pé sobre eles, Helena e Víbora. Helena pegou o livro-caixa e o celular pré-pago do bolso de Tavares. Filmou as caixas de armas, as maletas de dinheiro, tudo na cena do crime. Com isso, todas as provas necessárias para destruir Monteiro estavam garantidas. Foi quando a voz urgente de Camaleão soou. Eco variável inesperada. O batalhão de operações especiais da PM está vindo para cá. Devem chegar em 5 minutos. Era uma armadilha. Monteiro usará aquela transação como uma forma de queima de arquivo. Seu plano era que a polícia prendesse Tavares e os compradores em flagrante, enquanto ele sairia como se não soubesse de nada. Se Helena e sua equipe fossem presos ali, seriam rotulados como uma organização criminosa envolvida em tráfico de armas. Toda a equipe evacuar imediatamente. Ponto de encontro A. Helena ordenou com calma. Eles pegaram as provas e desapareceram da cena do crime em um piscar de olhos, como se nunca tivessem estado ali. Momentos depois, com o som estridente das sirenes, o BOPE invadiu o local, mas tudo o que encontraram foram os criminosos caídos e inconscientes em um armazém vazio. Naquele momento, em sua sala de comando, Monteiro devia estar recebendo o relatório com um sorriso vitorioso. Mas ele não sabia. A noite de seu julgamento estava apenas começando. As provas que a general Helena Almeida obteve eram mais do que simples vídeos. Eram gravações de chamadas com a voz de Monteiro, extratos de contas no exterior detalhando o fluxo de seu dinheiro, imagens vívidas da cena do tráfico de armas e os livros-caixa da operação. Era um conjunto de evidências perfeito, do qual Monteiro e seu cartel jamais poderiam escapar. Ela não entregou as provas à Corregedoria do Exército ou à Polícia Federal. Quem poderia saber qual deles estava no mesmo barco que Monteiro? A escolha dela foi um programa de jornalismo investigativo de grande credibilidade e a Agência Brasileira de Inteligência, um órgão independente. Na manhã seguinte, o país acordou em choque. Um programa de TV em horário nobre revelou com exclusividade as suspeitas chocantes de tráfico de armas e corrupção envolvendo o general Arthur Monteiro, candidato ao comando do Exército. As imagens e gravações eram tão explícitas que não deixavam margem para negações. A mídia entrou em frenesi, e a fúria da população atingiu o ápice. Simultaneamente, a ABI prendeu o general Monteiro e realizou buscas e apreensões em seu gabinete, em sua casa e em todos os locais relacionados. Diante das provas irrefutáveis fornecidas por Helena, o império de Monteiro, que parecia uma fortaleza de aço, desmoronou miseravelmente. O tenente-coronel Bastos, o sargento Tavares e todos os outros envolvidos também foram presos, aguardando o julgamento. As repercussões abalaram todo o exército. O ministro da Defesa e o comandante do exército pediram desculpas à nação e renunciaram. Uma ampla reforma e um expurgo começaram nas Forças Armadas. Após toda a turbulência, todas as acusações e suspeitas contra a general Helena Almeida foram naturalmente retiradas. Pelo contrário, ela foi aclamada como a heroína que salvara a honra do exército. Mas ela recusou todos os pedidos de entrevista e voltou silenciosamente para seu posto. Alguns dias depois, Helena visitou novamente a unidade de seu filho. Desta vez, não havia carro oficial nem farda de gala. Como no primeiro dia, ela dirigia seu próprio sedã, vestida com roupas simples. O rosto de Lucas, que ela encontrou na sala de visitas, parecia muito mais tranquilo. As cicatrizes físicas ainda estavam lá, mas seu olhar era o de seu filho forte e corajoso de antes. Os dois se olharam em silêncio por um longo tempo. Naquele silêncio, havia um oceano de desculpas, gratidão e amor. Helena colocou diante dele a mesma comida que preparara naquela primeira madrugada. Coma bastante, meu filho. Lucas assentiu em silêncio e deu uma mordida no pedaço de carne do picadinho preparado por sua mãe. O sabor mais delicioso do mundo. Ao senti-lo, seus olhos se encheram de lágrimas.
A vingança não havia terminado. Não, desde o início nunca fora vingança. Fora a luta solitária de uma mãe para proteger seu filho, e a guerra desesperada de uma soldada para restaurar a honra de sua pátria e de seu exército. Sob a luz quente do sol que entrava pela janela, mãe e filho almoçavam em silêncio, como qualquer outra família. Não haveria mais madrugadas sombrias. Diante deles, após superarem